Ei, você já passou por aquilo? Sabe quando você está deitado na cama 3 da manhã e não consegue dormir porque tem um peso estranho no peito? Aquele aperto que vem exatamente quando você vê a mensagem de voz de um familiar na tela? Já fiz isso milhares de vezes, sinceramente. Paro tudo o que estava fazendo porque alguém ligou. Aí passa uma ligação e a paz que eu estava sentindo desaparece. E depois? Fica aquela culpa idiota, sabe como é? Ontem mesmo um amigo meu estava me contando. Meu avô quer visita e eu não consigo ir porque fico ansioso demais. E eu falei, cara, então você sente isso também? Porque a real é essa. A gente vive segurando uma culpa que nem é nossa. Uma culpa que alguém colocou dentro da gente há tempos. Então hoje a gente vai conversar sobre algo que você nunca ouve, ninguém falar de verdade, mas que destrói a vida de milhões de pessoas por aí. Quando o amor pela família vira uma forma de se destruir. E vou ser bem honesto com você. Nem todo amor significa deixar a porta aberta. Nem toda compaixão significa se sacrificar até sumir. Se você está aqui porque se sente culpado por querer proteger sua paz, porque alguém mandou você acreditar que você é egoísta, então esse vídeo é exatamente para você. Prometo. Desde criança a gente ouve, né? Mãe falando, família é tudo. Avó repetindo, sangue é tudo. Tio ensinando, você não abandona a família. A gente cresce com essa programação tão dentro da gente que nem questiona, só aceita. E pronto, tá feito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Quem é que te ensinou isso? Porque eu garanto que essa pessoa não estava vivendo em paz total, não. Tipo aquele tio que fica insistindo que você precisa visitar sua mãe controladora? Aposto que ele está divorciado e amargado. Aquela tia que diz, família é tudo. Provavelmente está em depressão crônica por causa da própria família. Ela está passando adiante uma ferida, não é uma verdade. É um trauma que virou sabedoria de boca em boca. Então, saca só. Quando eu continuo alimentando alguém que tira minha energia, eu não estou sendo compassivo. Eu estou sendo, cúmplice da minha própria destruição, sabe? E o pior, eu acredito que estou sendo virtuoso, que estou vivendo certo, que estou sendo espiritual. Mas a verdade é dura de ouvir. Eu estou sendo desobediente ao meu próprio ser. Estou ignorando o pedido de ajuda que meu corpo, minha mente, minha alma está dando. A espiritualidade verdadeira não é sacrifício infinito. É discernimento. Discernimento é é eu conseguir enxergar o que está por trás. Ver quando aquilo que parece amor é na verdade manipulação. Quando o que parece dever é na verdade escravidão emocional disfarçada. É eu conseguir viver minha vida em vez de viver a vida que alguém quer que eu viva. Deixa eu descrever uma situação. Você provavelmente já sentiu algo parecido. Eu tenho aquele familiar que, toda vez que eu falo com ele, eu saio dali vazio. Literalmente vazio mesmo. Como se tivesse uma torneira invisível aberta em mim e alguém esvaziasse minha bateria de propósito. Eu dou um conselho, ele não segue. Semana que vem ele vem pedir outro conselho igual. Eu ajudo com dinheiro. Tá bom, agradece uma semana, depois quer mais, sempre mais. Eu dou o meu tempo. Nunca é suficiente. E aí aparece aquele padrão chato. Eu começo a planejar minha vida em volta dessa pessoa. Minha paz fica dependendo de como ela está se sentindo. Meu humor do dia depende de como foi conversar com ela. Eu virei responsável pela vida emocional de um adulto. Isso não é amor, mano. Isso é eu me perdendo na vida de alguém. Agora tem outro cenário que é bem comum também. Eu tenho um familiar que vive comentando sobre mim. Minha aparência, meu trabalho, quem eu tô namorando, como eu tô criando meus filhos, como eu gasto o dinheiro que eu ganhei. E sempre vem aquela frase que eu odeio. Eu só falo porque me importo com você. Essa frase, sério, é tipo um escudo mágico para manipulador usar. Porque se eu reclamar, ele vem com, como assim? Eu só queria ajudar. Mas olha o resultado concreto. Toda vez que essa pessoa está perto de mim, eu me sinto inseguro. Começo a questionar minhas decisões. Minha intuição fica nebulosa. Eu duvido de mim mesmo. Isso é manipulação, não ajuda. E quando vem de alguém de sangue é 100 vezes pior.
Tem mais um cenário que é talvez o mais perigoso porque ninguém vê acontecendo. Eu tenho um familiar que não grita, não bate porta, não faz drama, óbvio, mas de forma tão sutil que leva anos para eu perceber, essa pessoa sistematicamente me diminui. Eu falo sobre um sonho, ela faz uma piada. Eu compartilho uma vitória, ela minimiza. Eu falo que acredito em algo, ela questiona sutilmente se é realmente possível. É como uma goteira lenta. Eu não estou vendo a água caindo, mas anos depois a fundação da minha casa desaba. E o pior disso, eu não consigo explicar para os outros por que essa pessoa me drena, porque não tem um momento específico para apontar. Não tem uma frase cruel definida. É morte por 1000 cortes que ninguém vê sendo feitos. Eu estou acumulando mágoas que nem sei que estou acumulando. Vou ser bem específico agora. Vou descrever tipos de pessoa que você provavelmente conhece. Talvez até durma embaixo do mesmo teto que uma delas. Primeiro tipo, o eterno necessitado. Essa pessoa está sempre em crise. Tipo sempre mesmo. Não é uma vez por ano. É toda semana tem uma coisa diferente. Um mês é problema de saúde. Mês que vem é problema no trabalho. Depois é a relação que está ruim. Depois é dinheiro. Depois é tudo de novo. Tipo um loop infinito. E aí eu viro tipo o bombeiro emocional. Apago um fogo, resolvo um problema. E bum, aparece outro. É cíclico. Nunca acaba. O padrão é sempre o mesmo, porque essa pessoa, talvez sem nem perceber, se identifica com ser vítima. É quem ela é. Ser salva seria tipo perder a identidade. Então, mesmo que eu dê a melhor solução do mundo, siga junto, mude algumas coisas. Semanas depois está tudo de volta. Tem um novo problema que torna aquela solução inútil. Minha energia nunca vai ser suficiente. Tipo número 2. O crítico disfarçado de protetor. Essa pessoa vive comentando tudo de mim. Minha aparência, minhas escolhas, minha profissão, meu casamento, como eu educo meus filhos, como eu gasto meu dinheiro. E sabe como ela apresenta? Como proteção. Eu só falo porque me importo. Você sabe que eu só quero o melhor para você. Se não fosse eu te avisando, você já teria feito besteira. A crítica é tão constante que em um ponto eu nem sinto mais como crítica. Eu começo a acreditar que é verdade sobre mim. Aí eu chego naquele ponto de achar que preciso dessa pessoa, que eu sou incapaz sem a opinião dela, que minhas decisões não valem nada sem a aprovação. Isso é controle disfarçado de carinho. E a coisa mais desgraçada, essa pessoa muitas vezes realmente acredita que está ajudando. Ela se vê como protetora, como sábia. Não consegue enxergar que está destruindo a confiança de alguém que ela supostamente ama. Tipo número 3. O sabotador silencioso. Essa é talvez a mais insidiosa de todas. Essa pessoa não grita, não faz drama, não bate porta, mas sistemicamente ela trabalha contra mim sem eu perceber. Quando eu falo de um sonho, ela questiona. Quando eu falo de uma vitória, ela pergunta, mas vai durar? Quando eu estou esperançoso, ela traz realismo depressivo. É tipo viver embaixo de uma nuvem cinza constante. Sempre alguém dizendo por que as coisas não vão funcionar. Por que eu não consigo? Por que é melhor ter esperança baixa? E o pior, eu não consigo reclamar porque tecnicamente ela está sendo realista ou não deixando eu me iludir. Mas a real é, minhas aspirações encolhem, meus sonhos murcham. Eu paro de acreditar em mim, não porque falhei, mas porque todos os dias alguém plantou sementes de dúvida em mim. Tipo número 4. O controlador com direitos vitalícios. Essa pessoa fez algo por mim uma vez, talvez enquanto era obrigada por lei, tipo criar eu, por exemplo, e agora usa aquilo como um cartão de crédito infinito. Após tudo que fiz por você, se eu ouço essa frase com frequência, eu sei que estou sendo manipulado. Essa pessoa aparece na minha casa sem avisar e espera que eu cancele tudo. Opina sobre mim e meu parceiro, interfere em como eu crio meus filhos, fala como eu devo gastar meu dinheiro. E quando eu finalmente coloco um limite, qualquer limite, ela vira mártir. Depois de tudo que sacrifiquei, é assim que você me trata? Eu nunca aprendo que limite não é rejeição.
Limite é eu dizendo, essa é a minha vida. Essa pessoa confunde minha privacidade com rejeição pessoal, porque a identidade dela está tão presa à minha vida que ela não consegue enxergar onde ela acaba, e eu começo. Tipo número 5. O opositor da minha evolução. Talvez seja o mais perigoso de todos porque é o mais discreto. Essa pessoa vê eu evoluir espiritualmente, crescer profissionalmente, me tornar melhor, e sente ameaça. Pode ser que ela nem perceba conscientemente, mas está ali. Quando eu escolho dedicação espiritual, ela acha obsessão. Quando eu busco crescimento profissional, ela chama de egoísmo. Quando eu cuido de saúde mental, ela questiona se eu realmente preciso. E o desgraçado? Ela genuinamente acredita que está ajudando. Está mantendo eu com os pés no chão. Está evitando que eu fique arrogante. Mas o resultado é, eu paro de crescer para não magoar essa pessoa. Eu trunco minha evolução para manter paz. E eu não consigo ser quem eu sou destinado a ser, esperando a aprovação de alguém que está preso no passado. Tipo número 6. O invejoso disfarçado de apoio. Essa é a pessoa que sorri para minha felicidade, mas os olhos dela falam outra coisa. Um frio que diz tudo. Quando eu sou promovido, ela pergunta quantas horas eu trabalho agora. Quando eu compro uma casa, ela comenta sobre os juros. Quando meu casamento vai bem, ela conta histórias de divórcio. Ela não consegue ficar genuinamente feliz pela minha felicidade, porque a minha felicidade ressalta a infelicidade dela. E sutilmente, muito sutilmente, ela trabalha para reduzir minha alegria, para trazer eu para baixo, para que a gente fique no mesmo nível de infelicidade. Porque enquanto eu sofro, ela não está sozinha. Tipo número 7, o abusador que chora arrependimento. Essa é a mais óbvia e a mais negada. Essa pessoa me abusa, de verdade mesmo, verbal, emocional, às vezes físico. Aí chora, promete mudar, usa a religião como desculpa. Deus me perdoou. Por que você não consegue? E eu, porque fui ensinado a perdoar, eu aceito. De novo, pela 10ª vez, pela 100ª. Mas saca, o comportamento nunca muda. Só o ciclo se repete. Abuso, remorso, promessa, abuso de novo. E eu continuo escolhendo acreditar na promessa. Você sabe qual é o preço que eu estou pagando por manter essas pessoas na minha vida? Não é só meu bem-estar emocional, quer dizer, isso é importante demais mesmo. Mas é muito mais que isso. Quando eu estou constantemente sendo drenado por alguém, minha vibe cai. E tipo, vibração baixa atrai coisas ruins. É tipo uma lei, sabe? Tão imutável quanto gravidade. Você quer saber por que algumas pessoas atraem relacionamentos bons, enquanto outras atraem gente que destrói? Porque uma está em vibração de paz e a outra está em vibração de medo. Quando eu estou sendo sugado emocionalmente por um familiar, minha vibração fica péssima. Eu não atrair oportunidade. Eu não consigo enxergar sinais de bênção. Eu fico preso em modo de sobrevivência mesmo. E Deus não trabalha com migalhas. Trabalha com totalidade. Deixa eu fazer perguntas que vão doer um pouco. Quantas oportunidades incríveis eu perdi porque estava emocionalmente vazio? Quantos relacionamentos poderiam ter sido lindos, mas não floresceram porque eu estava dividido? Quantos sonhos eu adiou porque minha mente não estava em paz para receber visão? Quantas vezes eu não fiz uma coisa importante porque uma voz na minha cabeça, a voz de um familiar, estava dizendo que eu não consigo? Quantas vezes eu não deixei meu sonho crescer porque alguém plantou medo em mim? E talvez a pergunta mais importante de todas: como seria minha vida se eu recuperasse toda essa energia? Não é dramatização, mano. É matemática mesmo. Energia que eu gasto com conflito familiar é energia roubada do meu casamento, do meu trabalho, do meu crescimento, do meu propósito. Eu não consigo estar totalmente presente com meu companheiro se parte da minha mente está preocupada com uma ligação que vai vir. Eu não consigo trabalhar bem se estou emocionalmente quebrado. Eu não consigo desenvolver minha fé se estou vivendo em modo de defesa o tempo todo. É tipo dirigir um carro com o freio puxado. Eu estou gastando toda a energia só para me mover um pouquinho. Se eu soltasse o freio, eu viajaria para bem longe.
Agora vem a parte que assusta a maioria. Estabelecer limite com alguém de sangue, dizer não, fechar a porta, colocar fronteira. E aí vem aquela culpa pesada, porque a gente foi ensinado que culpa é igual a moralidade, que se você não está se sentindo culpado é porque está fazendo algo errado. Mas deixa eu te falar algo que muda tudo. Culpa é só uma emoção. Não é verdade. Culpa pode ser uma emoção que alguém implantou em mim para manter eu preso. Literalmente. Quando eu estabeleço um limite saudável, é normal eu sentir culpa, porque alguém vai se sentir rejeitado, e ninguém quer fazer isso. Mas saca só, se eu não sentisse culpa, eu seria um sociopata. Culpa significa que eu tenho empatia. E isso não significa que eu estou errado. Vou ser sincero. Quando eu começo a estabelecer limites, tudo fica pior antes de melhorar. Aquela pessoa vai apertar mais, vai chorar, vai contar para outros parentes e fazer eu parecer o vilão. Vai usar manipulação ainda mais sofisticada. E isso é sinal de que meu limite está funcionando mesmo. Se ela aceitasse fácil, é porque tinha espaço para isso. A reação defensiva dela prova que eu realmente precisava daquele limite. Mas deixa eu te falar do lado que ninguém conta. Depois que passa aquela tempestade, eu sinto algo que esqueci que existia. Paz. Não é paz perfeita. É paz real, sabe? Eu durmo melhor. Minha intuição volta. Eu consigo pensar. Consigo sonhar. Minha energia volta. E muitas vezes, não sempre, mas muitas, a outra pessoa percebe. Vê que eu estou realmente pronto a caminhar. E é aí que, paradoxalmente, algo muda nela também. Porque, frequentemente, pessoas tóxicas só me ouvem quando eu paro de pedir permissão para viver. Beleza, agora vem a parte prática mesmo, porque é fácil concordar aqui sentado. É difícil quando o telefone toca. Passo 1. Aceite que vai doer. Estabelecer limite com alguém que eu amo é difícil mesmo. Fim de história. Não tem forma fácil. Eu vou me sentir culpado. Eu vou questionar se estou fazendo certo. Eu vou ter aqueles momentos de 3 da manhã pensando, e se eu estiver errado? Isso é normal. Não significa que eu estou errado. Significa que eu tenho empatia. Mas não deixa que essa dificuldade me impeça de fazer o necessário, saca? Passo 2. Honra não é submissão total. Deixa eu dizer algo que muda tudo. Honra, aquele mandamento lá da Bíblia, não significa eu desaparecer por essa pessoa. Eu consigo honrar meu pai, minha mãe, meu avô, estabelecendo limites. Honra é respeito, entendeu? Mas respeito de verdade inclui espaço para eu existir também. Um pai que realmente me ama não quer minha destruição. Uma mãe sábia entende que eu tenho minha própria vida. Se alguém me ama de verdade, respeita meu limite. Se rejeita, está mostrando que controlar eu é mais importante que a relação mesmo. E isso é informação bem valiosa. Passo 3. Comunique sem drama. Não desaparece. Não fica passivo-agressivo. Conversa. Pode ser algo tipo: percebi que nossa relação está me afetando. Vou reduzir as visitas para proteger minha paz mental. Continuo cuidando de você, mas preciso cuidar de mim também. Entende? Pode parecer frio no papel, mas é honesto. E relacionamento de verdade aguenta honestidade. Não explica demais. Não lista todos os motivos. Explicação grande é só convite para a pessoa ficar debatendo. Ser claro é estabelecer fronteira mesmo. Passo 4. Prepara para a tempestade. Quando eu coloco limite, a pessoa tóxica vai chorar muito, contar para todo mundo que eu sou ruim, tentar manipulação tipo, você quer que eu morra sozinho? Fazer drama pesado, testar se eu realmente estou falando sério. Tudo isso é previsível. É o roteiro de toda pessoa que está perdendo o controle. E isso não significa que eu estou errado. Na verdade, se a reação é desproporcional, é porque eu realmente precisava daquele limite. Se fosse realmente uma situação saudável, a reação seria: ok, tudo bem, a gente tenta assim. Passo 5. Não fica explicando eternamente. Deixa eu te dar uma frase que muda tudo. Já conversamos sobre isso. Eu não preciso refazer essa conversa toda vez. Expliquei uma vez. Uma é suficiente.
Se eu ficar explicando, tô só abrindo espaço para a pessoa tentar me convencer a desistir. Às vezes, silêncio é a resposta mais forte que existe. Passo 6. Preenche o vazio com gente boa. Enquanto eu tô criando espaço longe de quem me drena, eu preencho esse espaço com gente que me eleva. Não é isolamento, é escolha. Amigos verdadeiros, comunidades que me fortalecem, pessoas que enxergam eu e comemoram minha evolução. Porque ficar completamente isolado é ruim. Mas se afastar de gente tóxica enquanto eu me conecto com gente saudável, isso é sabedoria de verdade. Passo 7. Salva meus filhos desse padrão. Se eu tenho filho, esse talvez seja o maior presente que eu consigo dar. Ensinando que amor não significa ser pisado, que dizer não é ok, que minha paz importa mais que a aprovação de alguém, porque esse ciclo se repete. A criança vê o pai ou mãe tolerando abuso e aprende que é normal. Quebrando isso com meus filhos, eu não estou salvando só a vida deles. Estou salvando a vida dos filhos deles também. Às vezes, a resposta não é vou visitar menos. Às vezes, não é nem vou estabelecer limites saudáveis. Às vezes, a resposta é corte total mesmo. Silêncio completo. Isso assusta muita gente, porque a gente foi ensinado que é o pecado máximo fazer isso com alguém de sangue. Mas deixa eu fazer uma pergunta bem direta. Deus quer que eu morra lentamente, porque é exatamente isso que é ficar em relacionamento tóxico indefinidamente. É morte em câmera lenta. Se eu tenho um familiar que me abusa de qualquer jeito, recusa respeitar qualquer limite, trabalha contra minha saúde mental, ameaça meu casamento ou meus filhos, não respeita absolutamente nada meu, então, às vezes, a única resposta espiritual é eu sair mesmo. E tá tudo bem eu ficar em paz com isso. Deus não recompensa martirismo. Deus recompensa sabedoria. A sabedoria, às vezes, é dizer não. Às vezes, é fechar a porta. Às vezes, é reconhecer que nem toda pessoa que tem sangue igual ao meu tá destinada a estar na minha vida. Aqui vem um lado que ninguém espera. Quando eu começo a estabelecer limite com gente tóxica, muitas vezes algo quase mágico acontece. Algumas pessoas, nem todas, mas algumas, acordam mesmo, porque paradoxalmente é quando eu paro de estar disponível que ela finalmente me escuta. É quando eu não estou desesperado para manter a relação que ela percebe que pode perder eu mesmo. Algumas pessoas simples desaparecem, e eu descubro que a vida fica incrivelmente leve sem aquele peso. Outras pessoas eu aprendo a honrar de longe. Eu oro por elas. Desejo bem, mas mantenho distância que protege minha paz. E é engraçado, porque essa honra de longe é mais pura porque é escolha, não obrigação. E em alguns casos bem raros, quando eu paro de tentar salvar essa pessoa, ela encontra força própria para se salvar. Ouve isso. Minha casa é um templo. Meu tempo é sagrado. Minha paz é preciosa. Proteger isso não é egoísmo, é sanidade. Estabelecer limite não é crueldade. É eu me amar. Dizer não para um familiar tóxico não é pecado. É obediência ao meu próprio bem. Deus não me chamou para ser sugado por ninguém. Me chamou para ser bênção. E eu não consigo ser bênção se estou vazio. É quando eu digo não aos errados que abro espaço para o certo chegar. Quando eu libero gente tóxica, eu libero espaço. E Deus não deixa espaço vazio. Algo bom vem ocupar. Um relacionamento mais saudável, uma amizade verdadeira, clareza espiritual, paz mental. Eu não estou perdendo nada que mereça ser mantido. Eu sei que isso tocou fundo. Talvez você esteja vivendo isso agora, nesse momento. Talvez você esteja se sentindo culpado até por pensar em colocar limite. Saiba que sua luta é válida. Sua necessidade de paz é legítima. Sua escolha de estabelecer fronteira é um ato de amor próprio mesmo. Você não está sendo egoísta, você está sendo sábio. E sabedoria é sempre a vibração mais alta. Se esse vídeo te atingiu, faz um favor. Compartilha com alguém que está nessa luta sozinho. Porque muita gente vive essa culpa em silêncio, achando que está sozinha. Não tá. E esse vídeo prova que não tá.
Inscreve no canal para mais conteúdo sobre espiritualidade real, discernimento e as verdades que ninguém quer falar em voz alta. Ativa as notificações para não perder nada. E deixa um comentário. Qual é seu maior desafio com limites? Sua história pode salvar alguém que está lendo agora. Lembra de uma coisa: sua vida não é democracia familiar. É seu espaço sagrado. Protege isso com tudo que você tem.